Carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, até o capítulo 3, versículo 2, segundo aos Coríntios. Nós estamos expondo essa carta e hoje nós chegamos nesta unidade. Nessa unidade aqui, o apóstolo Paulo vai louvar o Senhor, vai exaltar o Senhor, porque o Senhor o sustenta, o dá vitória em todos os momentos e faz com que ele exale o bom perfume de Cristo. Então, nós vamos aprender isso, vamos aprender que o Senhor nos conduz sempre em triunfo, o crente é mais que vencedor, e nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo e ser um exemplo de vida, uma carta de recomendação, ou não precisamos de ter uma carta para nos representar. Vamos então ler essa unidade aqui de pensamento, e eu vou explicando rapidamente para os irmãos, para nós entrarmos propriamente na exposição do texto. Olha o que Paulo está dizendo aqui no verso 14, olha que coisa maravilhosa. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Olha que coisa interessante, vou repetir. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em vitória, em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Quando Paulo está falando assim que o Senhor sempre nos conduz em triunfo e que nós exalamos o bom perfume de Cristo, ele está usando um contexto histórico. Ele está usando um contexto dos romanos, que sempre quando um general romano vinha de uma vitória, vocês sabem que a conquista foi esmagadora de Roma, não é? Eles conquistavam, expandiram o império e era vitória em cima de vitórias. E quando eles vinham, o general na frente e o seu exército, eles trazendo aqueles cativos, presos, acorrentados. Então eles entravam ali e eles lançavam perfume, lançavam flores cheirosas. Aquele cheiro era um aroma cheiroso para os vitoriosos. Um cheiro bom, mas também era um cheiro bom, mas um cheiro de morte para aqueles que eram condenados, que seriam mortos, porque aqueles que não se submetessem a Roma, eles seriam mortos. O interessante, queridos, é que esses prisioneiros, Paulo se coloca no lugar desses prisioneiros, dos prisioneiros que não seriam mortos, que seriam poupados. E esse general para ele é Cristo, porque Paulo também, nós fomos conquistados pelo Senhor Jesus. Então é isso que ele quer dizer. E nós fomos conquistados, e ao invés de sermos escravizados, sermos torturados, sermos mortos, nós obtivemos a vitória com o nosso general. Então, aqueles que iam ser condenados, que não iam submeter a Roma, ao governo, à cultura de Roma, eles seriam mortos. Então, aquele cheiro para eles era cheiro de morte, e para aqueles que Roma ia poupar, ia se agregar a eles, seria um cheiro de vida, porque eles não seriam mortos. Então é essa comparação que Paulo faz para se referir ao Evangelho. O Evangelho de Cristo é um perfume, e nós não temos esse perfume, aliás, nós somos esse perfume. E uma vez sendo esse perfume cheiroso, porque o Evangelho é um aroma cheiroso para Deus, porque Jesus, o sacrifício de Jesus, né, subiu aos céus como um aroma. E depois Jesus deixou nós na responsabilidade de propagar esse perfume, esse cheiro. Não é? Ele foi o cheiro e nós agora temos esse Evangelho, temos mais do que propagar, nós temos que ser primeiro, porque se eu não sou um perfume cheiroso, como é que eu vou exalar? E se eu sou um perfume cheiroso também dentro do frasco, o que vai adiantar? Ele não vai cheirar. Ele tem que ser e tem que exalar. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele prossegue no versículo 16, para com estes cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? O Evangelho é cheiroso, irmãos, para o ímpio, mas é cheiro de morte, porque o Evangelho realmente cheira para essas pessoas. Eles sabem
que aquilo é certo, que é bom, que é maravilhoso, mas eles sabem que aquilo vai levar eles à morte, porque eles não aceitam, eles não querem esse evangelho. Então, embora cheira, tem cheiro de morte para eles, porque, como Jesus disse, eu não julgo, eu não vim julgar. O que vai julgar é a própria palavra que vai condená-los. É a própria palavra que vai condenar. Então, é por isso que o evangelho, embora exale um perfume para essas pessoas, esse perfume não tem cheiro de vida, cheiro de vitória, esse cheiro maravilhoso que nós sentimos, porque eles serão julgados por este evangelho. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Por que ele está falando isso? Não está mercadejando. O que é mercadejar a palavra de Deus? Primeiro, mercadejar a palavra de Deus é quando você faz a obra de Deus por um objetivo de lucro. Mercadejar também é adulterar a palavra de Deus, que vai desembocar em lucro ou em alguma motivação errada. Adulterar significa misturar, não é? Adulterar é isso que é. Você pegar uma coisa pura e misturar ela. Eles usavam quando colocava o leite na água, o leite é adulterado, é misturado, ele não é puro. Então mistura-se o evangelho, né? Acrescenta o perfume cheiroso, puro, ingrediente, coisas que vão adulterar ele com o objetivo de adquirir lucro, de extorquir, ou simplesmente fazer a obra com esse objetivo. Servir a Deus não é para lucro, não é para obter recursos, mas é para a glória de Deus, para servir a Deus. Deus fez tanto por nós e agora nós nos dispomos a servir o Senhor. E ele está dizendo isso também porque os falsos apóstolos lá em Corinto, era isso que eles faziam. Eles mercadejavam a palavra de Deus, eles adulteravam a palavra de Deus e dizia que era Paulo que fazia isso. Então Paulo aqui está se defendendo. Não sou como os outros, nós não somos, ele usa o plural, o educado, né? Como tantos outros que estão mercadejando a palavra de Deus, para vocês verem que isso não é tão recente. Na época de Paulo já tinha pessoas pregando o evangelho com motivação diferente. Seja uma motivação de vanglória, de fama, de poder, enfim, mas sempre houve essas pessoas que adulteram. E toda vez que uma pessoa adultera o evangelho puro, esse perfume puro, eles têm um objetivo. E esse objetivo não é saudável com toda certeza. Mas ele prossegue no versículo 1 dizendo: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? O que estava acontecendo? Esses falsos apóstolos, eles vinham de Jerusalém, eles forjavam carta de apresentação. Eles não tinham essas cartas de apresentação. Eram falsas, tudo neles era falso. Eles forjavam e chegavam com aquela carta lá dizendo que os pais, que os apóstolos lá de Jerusalém tinham dado aquela carta de recomendação e dizia para ele: olha aqui, nós temos carta de recomendação aqui, cadê de Paulo? Como se Paulo precisasse. Se Paulo fundou a igreja, para que ele iria precisar de carta de recomendação? Então eles estavam fazendo essa acusação, o que vai fazer Paulo dizer: para que eu preciso de carta? A carta sou eu mesmo, a carta é vocês. A obra que Deus fez na vida de vocês, através de mim, me usando, isso é minha carta. Olha o que ele está dizendo. Olha a partir do versículo 21, versículo 1, para vocês entenderem agora essa questão de carta de apresentação. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Vocês são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, e escrita não é com tinta, a tinta desbota, a tinta pode ser falsa. Vocês são cartas produzidas pela minha pregação, pelo meu trabalho, e não foi escrita com tinta, foi com o próprio Espírito Santo. A obra em vocês hoje são servos de Deus, servem a Deus, e isso é a minha carta. Porque através do meu ministério, através do meu trabalho, o Espírito Santo escreveu não
de pedra, mas no coração de vocês. Olha a partir do verso 3 de novo. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, queridos, mais ou menos é isso aqui que estava acontecendo lá. Paulo estava se defendendo de várias acusações, e ele começa a louvar o Senhor, dizendo que o Senhor sempre o conduzia em vitórias. E depois disso, ele diz que exalava o bom perfume de Cristo, por o verdadeiro evangelho. O que ele está querendo dizer? Eu tenho o verdadeiro evangelho. Eu sou como se fosse o próprio evangelho. Eu exalo esse evangelho puro, sem mácula, sem adulteração, sem mercadejar. Eu tenho esse evangelho. E eu não preciso de carta de apresentação como esses aí. Ainda mais uma carta forjada. Foi eu que fundei essa igreja. A minha carta é vocês. A minha carta é vocês. Aliás, irmãos, todo pastor tem uma carta de recomendação. Às vezes até duas. Ele, às vezes, vai de uma igreja para outra, então ele leva uma carta de recomendação, mas ele precisa ter uma carta de recomendação. A carta de recomendação é a igreja que ele passou. Por exemplo, eu passei vários anos no Paranoá, né? Tem até os irmãos aqui do Paranoá, alguns irmãos. A minha carta tem que ser a carta de lá. Tem que perguntar ao irmão, como é que foi lá? Ele aprontou? Cuidado, hein, Daniel? Ele aprontou, como é que foi o trabalho dele lá, na área financeira, na área espiritual, como é que foi? Aí a carta de apresentação é essa, é o trabalho. Foi feito um trabalho lá, um trabalho espiritual, lá tem fruto. É essa carta que Paulo está se referindo. A pessoa que não tem uma carta de recomendação, todo mundo deixa uma carta, nem que não seja uma carta bonita, mas ele sempre, quando sai da igreja, ele deixa a carta. E fica fácil saber o teor da carta. Basta perguntar como é que foi essa carta, queridos. Então, querido, esse texto nos aponta 4 características do verdadeiro servo de Deus. 4 características são apontadas nesse texto do verdadeiro servo de Deus que exala o bom perfume de Cristo. A primeira característica dessas 4 que faz com que o verdadeiro servo de Deus exale o bom perfume. A primeira o verdadeiro servo de Deus é sempre conduzido em triunfo. É um vitorioso. Olha o verso 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Paulo talvez não deveria dizer isso, que ele é um vitorioso, ele sempre é conduzido em triunfo, porque ele vivia, como nós já vimos aqui, levando pedrada, sofrendo, sendo acusado, sendo criticado, várias oposições, ele sofria muito em naufrágio, em chibatadas, e no entanto ele diz que sempre é conduzido em vitória, ele é mais do que vencedor. Paulo, ele é maior, a obra dele é maior do que as coisas visíveis aqui. Ele não está dizendo de coisas materiais. É por isso que ele estava dizendo, ele via mais do que o nariz dele, ele contemplava o horizonte, ele via coisas grandiosas, então ele era vitorioso no Senhor. Nós somos vitoriosos no Senhor. O que ele está dizendo aqui, depois que você é regenerado, você é mais que vencedor, você é um vitorioso, todo crente é um vitorioso, independente das lutas. Ontem no Gol nós estávamos falando quanta coisa o Senhor tem feito nas nossas vidas, como devemos agradecer o Senhor desde manhã, quando nós respiramos, que Ele nos dá a respiração, que Ele nos resgatou, nos salvou, e nos dá tudo que temos, nos cura, nos resgatou do inferno, e tanta coisa que o Senhor nos faz. Nós somos mais que vencedores, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A primeira coisa, o verdadeiro servo de Deus é sempre conduzido em triunfo. Aquele que foi regenerado, que realmente aceitou Jesus verdadeiramente, não importa as lutas, não importa as dificuldades, ele sabe disso, ele é mais que vencedor, ele é um vitorioso. Para começar, nem morrer ele morre mais, porque crente não morre. Crente passou da morte para a vida. Vitorioso, meus queridos, na Bíblia, não quer dizer rico, famoso e vendendo saúde, ou aquele que não passa por lutas. Não é isso que é vitória em Cristo.
o vitorioso. Então, o que é? O que é uma pessoa vitoriosa em Cristo? É aquele que consegue vencer a si próprio. Em primeiro lugar, é a pessoa que consegue vencer a ele mesmo. Consegue dizer não a ele mesmo. O seu coração invejoso, o seu coração fofoqueiro, o seu coração egoísta. Quando ele consegue, ele já começa a ser vencedor. E isso é que é vitória. De que adianta eu ser rico, famoso, vender saúde, não passar por lutas, se eu sou um fracassado em qualquer coisinha eu caio, eu sou um crente vacilão, dou vazão à carne, não posso ver alguma coisa que agrada a carne, que eu estou caindo, o diabo me vence, a carne me vence, qualquer provação, qualquer coisinha que agrada aos olhos, eu sou um derrotado se eu não me vencer. Então, a primeira vitória é eu vencer a mim mesmo. Porque vocês sabem, nosso coração é corrupto, é pecador, comete muitos pecados. Então, queridos, vencedor na Bíblia é exatamente isso. É aquele que consegue vencer as tentações, o mundo, a carne e o diabo e manter-se de pé na presença de Deus. E por falar nisso, você se sente um vitorioso? Você consegue vencer as tentações, vencer a você mesmo, os desejos da carne, o coração, a tentação de fofocar, de ser orgulhoso, essas coisas que desagradam a Deus, você consegue tomar a sua cruz e seguir. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e negue a si mesmo, diga não a si mesmo. Isso é vitória em Cristo. Isso é que é vitorioso. E em segundo lugar, o verdadeiro servo de Deus não é apenas vitorioso, mas está sempre exalando o bom perfume de Cristo. Ele está sempre exalando o bom perfume de Cristo. Olha o que Paulo fala no versículo 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por isso, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. O bom perfume é o evangelho de Cristo vivido e proclamado, queridos. Esse é o verdadeiro perfume. O que é o verdadeiro perfume de Cristo, então? É o evangelho dele. Quando nós obedecemos, quando nós encarnamos esse evangelho, e agora nós passamos a proclamar, a divulgar, a exalar esse perfume. Para você ter uma ideia, é óbvio que nós precisamos proclamar com a boca, mas se nós realmente somos esse bom perfume, nós exalamos só de estar perto. As pessoas sentem a fragrância. Quando um crente verdadeiro está em algum lugar exalado, as pessoas veem nele o bom perfume de Cristo, com toda certeza. O sacrifício do Antigo Testamento, queridos, exalava o bom perfume, porque eles apontavam para o sacrifício de Cristo. Aquele sacrifício, aquela fumaça do sacrifício ali, ele subia aos céus com um aroma maravilhoso, agradável. Por quê? Porque ele representava o verdadeiro sacrifício de Cristo. A vida e o sacrifício de Cristo exalou o perfume, porque é a boa nova. Então, o ato concreto ali. Hoje cabe a nós fazer com que esse perfume seja exalado. É a responsabilidade nossa de fazer com que esse perfume... Veja que no Antigo Testamento olhava-se para frente. Aquele sacrifício, aqueles animais morrendo ali, exalava o bom perfume, apontando para Jesus. Jesus veio e cumpriu-se isso. Morreu na cruz, exalou o bom perfume e disse, agora vocês vão exalar esse bom perfume. Como? Com a vida de vocês. Vivendo uma vida que me agrada, vivendo uma vida na minha presença, vocês vão exalar esse perfume. Essa é a responsabilidade nossa. Exalar com a vida e com a boca, não é? Com a palavra, proclamando esse bom perfume. O perfume só surte efeito se exalar o seu cheiro. É aquela questão do perfume dentro do vidro, do sal dentro do saleiro. O sal tem uma função muito maravilhosa, né? Ele conserva da podridão, ele dá gosto, ele dá sabor, mas um sal dentro do saleiro, ele vai servir para quê?
O perfume, eu repito, é cheiroso, é maravilhoso, não é aquele perfume raríssimo, mas ele ali dentro do vidro, ele não vai exalar esse perfume, não vai fazer as pessoas, né, ficar ali sentindo aquele ar refrescante, maravilhoso, você está dentro do vidro. Ou seja, não adianta também, eu não vou edificar ninguém se eu ficar buscando só para mim. Eu vou edificar, mas a mim mesmo. Mas eu preciso edificar as pessoas. Então eu tenho que exalar esse perfume. Eu tenho que proclamar. Além de ser, eu tenho que proclamar. O bom perfume influencia sem alarde. Ele não consegue se ocultar. Tranquilamente, a pessoa chega com aquele perfume raro e a gente percebe, a gente sente no ar aquele perfume assim, sutilmente. Assim é o verdadeiro crente. A gente sente, a gente percebe. Não adianta eu falar, olha, eu sou consagrado, igual os fariseus, né, que orava nas praças, eu sou, isso vai pelo contrário, vai atrapalhar. A coisa é sutil, é perceptível espiritualmente, é perceptível aquela fragrância quando a pessoa realmente vive o evangelho, está na presença de Deus, e quando ele começa a falar, ele começa a edificar, ele começa a abençoar as vidas, porque o que ele está fazendo? Está botando para fora o evangelho, está exalando aquele bom cheiro do evangelho. É como a luz do sol, né, que irradia, assim, é o aroma, é o cheiro do perfume, né, como aquele alabastro que foi derramado, né, que Maria derramou aos pés de Jesus, e a casa inteira se encheu daquele perfume maravilhoso, né? Esse perfume maravilhoso representa o evangelho vivido e proclamado. Você tem sido e proclamado o bom perfume de Cristo, queridos? Nós temos sido e proclamado esse bom perfume. O bom perfume atrai as pessoas, ele é envolvente, queridos. O bom perfume torna o ambiente mais agradável. Um crente torna o ambiente mais agradável. Um crente verdadeiro, ele contagia, ele torna aquele ambiente onde ele estiver. Digamos no trabalho, por exemplo, no seu trabalho, ele é o bom perfume ali, ele torna o ambiente mais agradável, ele abençoa aquele lugar onde ele está. Não importa onde ele esteja, a secretária do lar trabalha em uma casa que o pessoal não conhece Jesus, ela é o bom perfume ali, e há um grande risco dela conquistar para Jesus só pela sua postura, pela sua fidelidade, por portar esse bom perfume, portar o evangelho, ela ganhar aquela família inteira para Jesus, e na empresa onde o verdadeiro servo do Senhor trabalha, ele ganhar muitos ali, exalando o verdadeiro evangelho, principalmente com a vida. Seja uma testemunha onde você estiver, queridos. Exale o bom perfume de Cristo. Há uma fragrância agradável, espiritualmente perceptível em todos os verdadeiros crentes. Isso não é uma coisa forçada, é uma coisa natural. Uma flor não precisa se esforçar para cheirar, para exalar o seu cheiro, aquelas flores cheirosas. Ela cheira porque ela cheira porque ela é flor cheirosa. E o crente também não precisa esforçar, ele exala porque ele é o bom perfume. Ele se tornou, não é, o bom perfume de Cristo. Agora eu pergunto, queridos, numa aplicação, nosso louvor e adoração sobem como um aroma suave à presença de Deus? Quando nós estamos louvando, quando nós estamos adorando, lembrando que isso só é possível se o nosso coração, o Senhor não aceita adoração, louvor que brote meramente da garganta, tem que brotar do coração. E aí é onde está o problema, reside o problema, se o coração não for um coração tratado, um coração convertido, um coração na presença de Deus, ele não vai exalar o bom perfume.
Então ele não vai ser adoração, não vai ser louvor. O Senhor vai respirar e não vai ser cheiroso. Vai ter mais ou menos o cheiro do sacrifício de Caim e não o sacrifício de Abel. Os sacrifícios ali não tinha muito a ver, a questão era o coração, porque depois o texto lá vai dizer, mas a questão é que o coração de Caim era mau. Ele estava com maldade, ele não tinha nada a ver, não havia uma sintonia entre o seu sacrifício e o seu coração. De forma que tem que haver uma sintonia, uma harmonia entre o meu louvor e o meu coração. De que adianta eu estar cantando aqui, o meu coração está totalmente alienado da minha adoração, meu louvor. Estou com um coração impuro, um coração promíscuo, um coração falso, e por aí afora vai, aí eu louvo, aí o louvor sai aqui, aquele louvor, né, aparentemente cheiroso, né, agradável ao Senhor, mas não é agradável porque ele não começa aqui. O louvor começa aqui no coração. Ele brota do coração. E tem que ser um coração puro. Então, se é um coração realmente tratado pelo Evangelho, que porta o Evangelho de Cristo, que carrega o Evangelho de Cristo, então sim, aí ele vai exalar o bom perfume. Isso é que é exalar o bom perfume. Esse é o perfume. O perfume e o Evangelho, sempre Deus respira o Evangelho e é cheiroso, porque é o sacrifício do Filho dele, que não é simplesmente naquele momento, é um sacrifício que tem validade para o tempo. Enquanto nós estivermos aqui na terra, esse sacrifício tem validade. Ele está cheirando e nós estamos exalando esse perfume. Como é que está o nosso coração quando nós adoramos, quando nós louvamos o nosso Deus? Você quer um exemplo de uma igreja na Bíblia que exalou o bom perfume? Aqui tem. E eu quero que você leia esse texto comigo. Ela está em 1 Tessalonicenses 1:8. Vamos ver uma igreja que exalou o bom perfume? 1 Tessalonicenses 1:8. Diz assim: porque de vós repercutiu. Repercutir é como um megafone que espalha, que divulga, que, enfim, né? Como eco, né? Que repercute. Olha, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Está se referindo à igreja de Tessalônica, é um grande elogio que Paulo está fazendo a essa igreja. Olha para você ver de novo. Porque de vocês espalhou por todo canto, repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, não é que lá era a província da Macedônia, não é o estado da Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Isso é uma igreja que exalava o perfume, que encarnou o evangelho verdadeiro e que proclamava e que vivia o evangelho. E é isso que a IPGET, a Getsemane tem que ser, uma igreja sim, que proclame, que perfume esse lugar todo com o evangelho, que contamine essa região inteira, ao ponto de darem testemunho, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, testemunho das nossas vidas diferentes, que faz a diferença nesse lugar. Mas observe mais uma vez as características do servo de Deus, daquele que exala o bom perfume. Ele é sempre vitorioso, está sempre exalando o bom perfume de Cristo e, em terceiro lugar, não mercadeja a palavra de Deus. A pessoa que exala o bom perfume, ela não faz a obra de Deus visando lucros. Ela tem, a motivação dela é servir o Senhor, é fazer a obra do Senhor, não é adquirir através do evangelho. É isso que ele está dizendo aqui, porque aquele pessoal, eu repito, é isso que eles faziam. Olha o versículo 1 e 2, é isso que ele vai dizer.
porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, não adulterar a palavra de Deus, não é só visando lucro, mas por alguma motivação, um exemplo, tornar mais palatável a palavra de Deus, acrescentar alguma coisa para conquistar mais gente, para encher a igreja, não é mudar o que está escrito na palavra do Senhor. Não, vamos acrescentar isso, que isso é bom. Isso atrai os jovens, vamos fazer isso. Tudo bem, está na palavra de Deus, se não tiver, é o jovem que tem que moldar, não é o evangelho. O evangelho não molda, ele é fixo. Quem tem que moldar é nós. Eu não tenho que mudar o evangelho, mudar a Bíblia para agradar o jovem. Não, senão ele não vem. Então não vem. Ele não vem porque o evangelho, ele é que tem que submeter, não é o evangelho. Imagina o evangelho submeter a velho, a jovem, a quem quer que seja. Não pode. Quando eu me converti, eu era jovem, eu não pensava assim. Eu queria submeter, eu queria servir a Deus, eu queria orar, eu queria buscar a Deus. Não vou naquela igreja não, porque meu negócio é outro. Então lá não tem, seu negócio é outro. Qual que é o seu negócio? Esse. Não, da partir de agora vai ter. Vamos acrescentar aqui no evangelho, porque tem que ter jovem, tem que ter muito jovem aqui, e isso é mais importante do que o evangelho puro, o bom perfume. Não existe isso, irmãos. Não existe. É o verdadeiro evangelho. É isso que ele está querendo dizer. A palavra mercadejar não é só comércio. É acrescentar água no leite. Não pode acrescentar. O leite tem que ser leite mesmo. Leite puro. E é eu que tenho que submeter, beber esse leite. Não posso misturar nada para beber. O evangelho é um leite puro que tem que ser bebido puro. Não pode ter mistura. Eu não posso adaptar. Isso é tão comum no meio evangélico, né? Moldar, adaptar, e não pode. É isso que Paulo está dizendo aqui. Aquele que exala o bom perfume não faz isso, porque senão ele não vai exalar. O bom perfume é puro, ele não tem mistura, senão ele não é o bom perfume. A última característica do homem de Deus é aquela que ele não necessita de carta de recomendação. Ele não precisa de uma carta, muito menos forjada. Né? Ele diz, não, eu sou uma carta aberta. Vê o meu histórico, vê a igreja por onde passei, e esta é a minha carta. É isso que Paulo está dizendo no versículo 1 e 2. Ele está dizendo, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, está escrito no coração com o Espírito Santo, e a carta, e eu tenho parte, Paulo está dizendo, eu tenho parte nessas cartas. Vocês é a carta, escrita pelo Espírito Santo, e eu sou o ministro que ministrei. Então a carta é essa, não precisa da carta de alguém, recebe esse aí, que ele é bom, ele é isso, não preciso. Melhor do que fazer uma carta ou pedir uma carta é ser uma carta. É poder dizer aos seus discípulos, vocês são a minha carta. A vida de pessoas transformadas pelo Espírito Santo por meio de nosso trabalho. Essa é a carta, diz Paulo. Vidas transformadas pelo Espírito Santo por meio do meu trabalho, do seu trabalho. Essa é a carta. Podemos dizer como Paulo, que podemos apresentar, isso não é só pastor, isso é para todos nós. Lembrando que quem gera ovelha não é pastor, quem gera ovelha é ovelha. Então, todos nós precisamos de uma carta de apresentação, e a carta é vidas transformadas pelo Espírito Santo por meio do nosso trabalho.
Isso é a nossa carta. O mundo nem sempre, queridos, lê a Bíblia, mas está sempre nos lendo. Não leem a Bíblia, mas eles leem. Eles estão sempre observando. Eu não sei o que eles acham de nós. Não quer aceitar o nosso evangelho, mas eles, no fundo, eles sabem que nós buscamos a santidade. Porque se a gente fazer qualquer coisa, pisar na bola, você sabe como é. Aí, tá vendo? O crente, isso eles estão dando testemunho que nós realmente somos santos e estamos buscando a santificação. É que nós estamos com a razão, porque eles caem matando, não é? Se fizermos qualquer coisinha, porque eles leem. Então, nós temos que ser uma carta para o mundo também, para eles lerem nós ali. E quando eles lerem o teor daquela carta, eles poderem ver Jesus na nossa vida. Nós glorificar a Deus através das nossas vidas, santificar o nome de Deus, como diz a própria oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, ou seja, que o teu nome seja santificado por meio da minha postura, da minha vida, porque as pessoas vão ler, eles criticam a gente e têm um ódio consumado de Jesus, eles têm uma raiva de Jesus. E se alguém falar alguma coisa sobre Jesus ali, eles saem, eles não suportam. E então nós precisamos refletir, porque eles estão sempre procurando alguma coisa em nós para nos lançar por terra, para nos criticar. Nós somos uma carta aberta diante do mundo, queridos. Não só com relação ao evangelho, mas com relação à ética e à moral. Eles leem buscando não só a questão se nós somos crente ou não, mas se nós somos éticos, se nós somos moral, se nós temos moralidade, se nós cumprimos os nossos compromissos, se nós pagamos o que devemos, se nós temos palavras, se nós somos honestos, confiáveis. É isso que eles veem também. Mas o crente que exala o bom perfume, ele tem ética também, ele tem moral. É por isso que ele é uma carta para o mundo. Ele não é só uma carta para a igreja. Ele é uma carta para o mundo, porque o mundo, ao ler, vai ver uma pessoa diferente. Os colegas de trabalho, os colegas da faculdade, eles vão ler você com uma carta, aquelas cartas que a gente lê, detalhe, vírgula por vírgula ali, ele vai ler você e ele vai ver Jesus ali, que coisa maravilhosa. E ele vai ficar admirado, ele vai falar, não é possível um negócio desse. Como é que esse cara age dessa forma, com essa dignidade, com essa confiança? O patrão fala, que funcionário, que coisa impressionante. Então, queridos, exalar o bom perfume nesses lugares, ser uma carta onde ela pode ser lida na igreja e diante do mundo. E ouça bem, veja o que eu vou dizer. Por onde passamos, deixamos uma carta. Sempre deixamos uma carta de recomendação ou desconjuro, de Deus me livre. Após a leitura dessa carta, essa carta vai ser de recomendação, o mundo vai recomendar, a igreja vai recomendar ou vai conjurar. Deus me livre. Deus me livre de uma pessoa dessa. Pessoa sem compromisso, pessoa folgada, pessoa isso, pessoa aquilo, pessoa que não vive o que prega, o que fala, vem aqui com moral, dando moral aqui, e olha a situação da pessoa, sem palavras, sem compromisso e tudo mais, e vive uma coisa e fala outra, e aquele negócio todo. Então, por onde passamos, deixamos uma carta, pode ter certeza, de recomendação, de admiração ou de esconjuro, de Deus que me livre. Então, queridos, a nossa vida é uma carta de recomendação. As pessoas realmente ficam admiradas, não é? Puxa vida, mas tem que ser. Tem que ser, nós somos cidadãos dos céus. Nós somos portadores do Evangelho, somos cristãos, imitadores de Cristo. Então, nós temos que refletir, a nossa vida tem que refletir o verdadeiro Evangelho. Temos que exalar o bom perfume, temos que ser uma carta aberta
e de recomendação. E concluindo, queridos, eu digo para você o seguinte, eu não pergunto, eu digo, você é um vitorioso em Cristo. Você é mais que vencedor. Você tenha certeza disso. Depois que você foi regenerado, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é vitorioso. Tenha luta, o que tiver, você é vitorioso. Por isso, exale o perfume de Cristo com sua vida, com sua palavra. Faça a obra do Senhor como uma oferta a Ele, com uma dedicação. Não se preocupe, Ele vai te abençoar grandemente. As consequências será bênção, será celeiro farto, mas a motivação não é essa. Então, sirva ao Senhor alegremente, sem murmurar, esforçadamente. Que as pessoas possam ler o Evangelho de Cristo em você, porque o homem de Deus é sempre conduzido em triunfo, está sempre exalando o bom perfume de Cristo, não mercadeja o Evangelho e não precisa de carta de apresentação de um amigo, de alguém que o apresente, porque é visível, né? Ele é a própria carta que as pessoas podem ler facilmente nos olhos, na postura, na vida, no que ele faz. E é isso aí, queridos. E que o Senhor nos abençoe. E é assim que nós devemos ser. E é assim que Paulo pôde falar. Ele estava se defendendo aqui, já agradecendo a Deus e se defendendo com autoridade. Ele tinha autoridade para falar tudo isso, porque ele era tudo isso que está aqui, porque ele era um homem realmente segundo o coração de Deus, assim como foi Davi. Paulo foi um grande homem, e que o Senhor nos capacite, queridos, e o que nós, depois de uma palavra dessa, o que nos resta é nos colocar de pé. Vamos colocar de pé então, e pedir a misericórdia de Deus para nossas vidas. Quem quiser ficar sentado, não tem problema. Nós prostramos, é o nosso coração. Então, tem alguns irmãos que não dá para ficar em pé muito tempo, né? A gente fica bastante tempo, então pode ficar sentado, proste o seu coração neste momento, e para nós pedirmos a misericórdia de Deus, queridos, para nós sermos assim como Paulo, né? Como tantos outros homens de Deus, e possamos exalar esse bom perfume. Tem um versículo aqui que Paulo fala assim, quem é apto para isso? É isso que ele está querendo dizer. Quem é capaz dessa responsabilidade de exalar? Isso é muito pesado. Exalar o bom perfume de Cristo, ser uma carta, de fato, de recomendação. Porque eu citei, por exemplo, o Paranoá, outros pastores citam, mas a gente, querido, vive pela misericórdia de Deus. Pastores vacilam, e eles se arrependem, eles são restaurados, são abençoados, e são perdoados, e vai seguindo, e depois dá outra tropeção, não é? Qualquer crente, a gente vive pela misericórdia de Deus, mas nós temos que estar sempre com essa busca incansável, fervorosa. É isso que o Senhor quer ver em nós, esse esforço, essa busca, porque nós vivemos pela graça. Não é como nós oramos aqui, que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Mas o Senhor nos perdoa e nos fortalece, coloca o nosso pé numa rocha. Então vamos pedir a Ele agora que Ele tenha misericórdia de nós, para que possamos ser dignos desta palavra, possamos exalar o bom perfume dEle, ser o próprio Evangelho e ser uma carta de recomendação aonde passarmos. Sim, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite, Senhor, a ser testemunhas do Senhor verdadeiro, que testemunha com a vida e com a palavra, Senhor, que possamos exalar esse bom perfume e que, tendo ele, não venhamos a guardar dentro do vidro, Senhor, sendo sal da terra, que não venhamos a guardar o sal dentro do saleiro, mas que ele possa estar fora do saleiro, e que o vidro de perfume, do bom perfume, possa estar aberto, exalando o bom perfume por meio da nossa vida, por meio da nossa palavra. O Senhor restaura a nossa vida, o Senhor retira de nós tudo que não procede do Senhor, do nosso coração, da nossa mente, e nos purifique, nos perdoe, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor.
e nos capacite a servir o Senhor verdadeiramente para a honra e glória do teu santo nome. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. E agora, meus queridos, ide em paz. Que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor do Pai, e a comunhão, e a consolação, e a presença, e o conforto do Santo Espírito da promessa, esteja com esta igreja e com todas as igrejas na face da terra que proclamam o nome de Jesus, que exalam o bom perfume de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.